Bem-vindos a mais um episódio do podcast Reino Maravilhoso. Hoje tenho mais um convidado especial que fez história também no nosso território e vamos conversar com ele. É o Presidente da Câmara Municipal de Vila Real, Rui Santos, está aqui connosco. Obrigada por ter aceito também este desafio. Vamos começar pelo início e o início vai para remeter-nos à Nossa Senhora da Conceição. É por ali que nasce, segundo sei, não é? Que memórias de infância podemos lembrar, Presidente? Olha, eu nasci no bairro de São Vicente de Paula, era um bairro social à época, e com 2 anos de idade fui para Angola. O meu pai foi cumprir o serviço militar. Eu já tinha nascido, não era expectável que alguém que tivesse um filho tivesse que ir para uma zona de guerra. Felizmente ou infelizmente isso acabou por acontecer. E a minha mãe pegou em mim e fui ter com o meu pai a Angola e ficamos em Angola cerca de 2 anos e meio, coisa assim. Entretanto, deu-se o 25 de Abril de 74 e regressamos exatamente ao mesmo local de onde partimos, regressamos ao bairro São Vicente de Paula. O que trouxemos a mais foi a minha irmã. O que é ótimo, porque eu vi uma fotografia vossa enquanto crianças e pareceu-me um Rui Santos irmão protetor da mana. Isso é verdade? Ou é que ela que era mais mãezona? Não, eu tentei sempre, até porque era mais velho, tentei sempre ser mais protetor e fui até onde me foi possível nessa proteção. A minha irmã nasceu em Angola, mais propriamente em Malange, e há uma memória que tenho bem presente, porque ainda estivemos em Angola a quando da Guerra Civil, ali 2 ou 3 meses, e lembro-me, por exemplo, estar no arraial na Régua, ela ouvir o barulho dos foguetes e atirar-se imediatamente para o chão, porque era exatamente essa a ordem que tínhamos, que quando ouvíssemos um tiro, um disparo, atirávamos imediatamente para o chão, estivéssemos onde estivéssemos. E tenho bem presente essa memória da minha irmã e eu confortá-la e dizer: Zami, é um nome estranho, não te preocupes, não são tiros, mas ela cumprir com a ordem que tinha, porque era muito pequenina e ela tem menos 4 anos que eu teria 7, 8 anos, ela teria 3, 4 anos e, portanto, era um caminho que seguiu imediatamente. Vendo o seu pai em várias fotografias, sempre muito embevecido ao olhar para o filho, conseguimos perceber que o seu pai é um dos seus grandes admiradores. Mas também conseguimos perceber que agora o Francisco é um dos seus grandes admirados, não é? Porque já está formado em medicina e nota-se que há aqui uma raiz, não é? A raiz do pai para filho e do filho para o neto. Sim, eu sou daqueles que acho que a minha maior riqueza são os meus 2 filhos, o Francisco e a Beatriz. O meu filho, fruto das circunstâncias, tem uma diferença de idade de 10 anos para a irmã, terminou este ano a licenciatura em Medicina, está-se agora a preparar para a PNA, o que é essa designação, a prova final que lhe dará acesso depois a uma especialidade, depois de frequentar o ano comum, e tenho um enorme orgulho no caminho que o meu filho fez. Isso não significa que não tenha também, num momento diferente, um enorme orgulho daquilo que a minha filha está a fazer. Então, em momentos diferentes da sua vida. O meu pai cresceu no bairro São Vicente de Paula, eram 4 irmãos. Era uma família com muitas dificuldades financeiras, 3 irmãs, um irmão que acabou por falecer e o meu pai. O meu pai foi o único filho de um marceneiro e de uma mulher que vendia peixes, foi o único que se conseguiu licenciar. Portanto, foi um salto e um trabalho muito significativo no seu percurso pessoal e, portanto, é alguém que merece muita admiração da minha parte. Era alguém que era muito conhecido em Vila Real, era alguém muito popular, dava-se com todos os alunos que lhe passaram pelas mãos e ainda hoje é reconhecido. E, portanto, também tenho muito orgulho do meu pai, como é óbvio. Também descobri que você deu aulas.
é verdade. E eu quero saber como era o Rui Santos professor, se era exigente, se era mais brincalhão com os alunos, se permitia algumas coisas ou não. Não, eu dei aulas num momento particular da minha vida. Sim. À época, com 8 cadeiras do ensino superior anuais feitas, era possível concorrer aos mini-concursos. Na altura havia muita falta de professores. Eu andava a estudar e, a partir do segundo ano da universidade, passei a dar aulas no secundário. Tinha 21, talvez 22 anos, já não tenho bem presente, e fui colocado, por exemplo, na Escola Camilo Castelo Branco. Eu não tinha frequentado a Escola Camilo Castelo Branco, eu tinha frequentado a Escola de São Pedro, e era estranhíssimo chegar à Escola Camilo Castelo Branco, entrar na sala dos professores, alguém com 21 anos, e olhavam para mim com enorme desconfiança, porque a faixa etária de todos os meus, entre aspas, colegas era muito mais avançada. Mas acabei por me inserir bem, julgo que as coisas correram bem. Durante 4 anos tive a oportunidade de dar aulas e tive a oportunidade de perceber que não era essa a minha vocação e, portanto, quando terminei o curso, quando me licenciei, tive uma oportunidade para ficar na universidade a fazer investigação e a dar aulas e disse imediatamente que não. E na altura ainda era possível dizer que não, porque tínhamos alguma capacidade de escolha no mercado de trabalho, dizer imediatamente que não, porque sentia que essa não era a minha vocação. Acho que fui um professor próximo, exigente, QB, mas que desempenhei de forma razoável as minhas funções, até porque nos 2 últimos anos em que dei aulas também estava, primeiro como tesoureiro, depois como presidente da Associação Académica da Universidade de Trás-os-Montes de Alto e era muito difícil compatibilizar tudo isso. Eu vi que a sua cara está desenhada na história da UTAD também para os nossos, porque também não estudei assim há tanto tempo, não é? E as nossas associações de estudantes, você sempre foi muito interventivo. Passando a esta fase, Presidente, ser político era algo que já lhe teria passado pela cabeça? Ser Presidente de Câmara foi algo que surgiu naturalmente ou preparou-se para chegar aqui? Eu acho que as coisas foram surgindo. Eu acabei o curso, acabei de me licenciar, tinha sido Presidente da Associação Académica, comecei a trabalhar como técnico superior na Universidade de Trás-os-Montes de Alto, em estreita ligação com o reitor da altura, José Manuel Gaspar Torres Pereira, um cientista muito conceituado e alguém que fez muito pela Universidade de Trás-os-Montes de Alto, e fui convidado à época para pertencer às listas do Partido Socialista. Eu já era do Partido Socialista, para pertencer às listas e ser o número 3 numa candidatura à Câmara Municipal. Isto em 1997. Aceitei esse convite, manifestei a minha surpresa, porque julgava à época que não tinha ainda preparação técnica, emocional, conhecimento da vida, para estar num lugar tão elevado numa lista à Câmara Municipal, mas aceitei e deu-se a circunstância de que o Partido Socialista não ganhou as eleições, o número de vereadores foi 4-3, portanto eu fui eleito vereador da oposição, o líder, na altura dessa lista, o Dr. Ascenso Simões, abandonou a Câmara Municipal e eu fiquei como principal vereador do Partido Socialista a fazer oposição é difícil fazer oposição, Presidente? Dr. Manuel Martins, Presidente de Câmara. E foi muito difícil, porque obrigava-nos a uma grande preparação técnica dos dossiês e a algum trabalho político. O Partido Socialista, à época, tinha militantes com uma história muito mais vincada e profunda no partido do que eu, e, portanto, dentro do partido olhavam-me como um miúdo, fora do partido olhavam-me como um miúdo e, portanto, estou obviamente a exagerar, mas ainda não me consideravam e, portanto, tive algumas dificuldades em fazer um percurso de afirmação, mas julgo que conseguimos fazer esse percurso de afirmação. Depois, em 2001, fui eleito para a Assembleia Municipal, e depois nunca mais larguei a vida autárquica.
estou a falar em termos políticos, mas desempenhei um conjunto de outros lugares em termos profissionais, nomeadamente administrador do Serviço de Ação Social da Universidade de Trás-Montes de Alto Douro, depois estive como diretor da Segurança Social, regressei à Universidade como administrador, e, portanto, a minha atividade na vida profissional intercruzou-se com a vida política e julgo que em 2009 e depois em 2013 a minha predisposição para ser candidato à Câmara e para poder vir a exercer esse mandato, caso os vilarrealenses me dessem a vitória, julgo que era consolidada com o meu percurso profissional e, portanto, não tive grande dificuldade de, chegando à Câmara, desempenhar estas funções. Veio marcar também uma mudança na história política desta cidade, porque foi o primeiro vencedor do Partido Socialista como Presidente de Câmara. Eu vou-lhe perguntar duas coisas. A primeira é qual o sentido de responsabilidade que se tem para o partido, não é? Levarmos este feito connosco. E depois, como é que foi ou como é que podemos fazer um balanço de 11 anos, a esta altura, de uma entrega total, que é isso que se tem visto aqui na região e também em Portugal, não é? Sim, o Partido Socialista teve 38 anos na oposição. A cada eleição autárquica que passava, nós sentíamos que tínhamos o melhor programa, tínhamos, se calhar, as pessoas mais indicadas para concretizar esse programa, portanto, mais bem preparadas, mas eu costumo dizer que o eleitorado tem sempre razão e ano após ano nunca tivemos a oportunidade de ganhar a Câmara Municipal. Eu fui candidato em 2009, não desisti. Fiz um caminho entre 2009 e 2013 acompanhando as juntas de freguesia, acompanhando os eleitores, percebendo e consolidando a minha posição sobre o que era necessário fazer e concretizar no nosso concelho, que caminho é que devíamos seguir, e em 2013, aproveitando também, e há que ser muito objetivo, alguma fraqueza por parte do PSD que se dividiu, que não tratou bem da sucessão do Dr. Manuel Martins, julgo que apresentamos uma candidatura forte, consolidada, honesta, porque nunca prometemos aquilo que sabíamos não poder fazer, até fomos muito conservadores naquilo que era a nossa propositura e os nossos compromissos com os vilarrealenses, e por muita pouca diferença fizemos história e ganhamos a Câmara Municipal de Vila Real, que é capital de distrito, é uma das 18 capitais de distrito, e tenho a certeza absoluta que, pelo menos no Partido Socialista, escrevemos história e teremos lá um parágrafo, não eu sozinho, mas todos aqueles que me acompanharam, porque, de facto, fizemos uma alteração política no Concelho de Vila Real que muitos diziam que era absolutamente impossível. À época, lembro-me bem que a discussão de quem era o Presidente de Câmara não era quem viesse a ganhar as eleições entre o PS, o PSD e os outros partidos. Era o candidato do PSD, era o Presidente de Câmara, ponto final, parágrafo. Ainda bem que isso deixou de acontecer. A habitação era um dos seus grandes, das suas grandes bandeiras de eu quero fazer acontecer, não é? Também o hospital era muito importante para si que fosse dotado de grandes capacidades para receber todas as pessoas do distrito e não só. E para além disso também a ação social. Tudo isto também porque é conhecedor de todas estas áreas. O que é que foi mais difícil, Presidente, conseguir e o que é que foi mais fácil? Eu acho que foi tudo difícil. Nós temos que fazer o dobro daquilo que outras cidades que estão sediadas noutras partes do nosso território têm que fazer para conseguir aquilo que desejam e aquilo que são os seus direitos. Eu, por exemplo, na área da habitação, nós, a primeira medida que assumimos quando chegamos à Câmara era não vender nem mais uma casa, porque o anterior Executivo tinha-se predisposto a vender cerca de 450 habitações. Não conseguiram vender tantas, mas venderam muitas. Habitações que herdaram do Instituto de Habitação
à época, não sei se era exatamente essa designação. E, portanto, decidimos não vender mais nenhuma habitação e percebemos que havia muita gente que necessitava de habitação e nós não tínhamos como lhes oferecer essa habitação. E, portanto, paramos as vendas e criamos um programa de apoio ao arrendamento, onde apoiamos cerca de 120 famílias, pagando cerca de 35% do custo de arrendamento até um valor previamente definido e tendo presente a condição de recurso de quem viesse a beneficiar dessa situação. E depois começamos a tratar de encontrar junto do Estado Central financiamento para poder construir ou para poder adquirir habitação. Fomos adquirindo e construindo alguma antes do PRR. Lembro algumas casas que entregamos no bairro dos Ferreiros, por exemplo, que reabilitamos e entregamos, mas quando surgiu o PRR estávamos preparados e neste momento temos 180 habitações em construção, já num estado bastante avançado para aquilo que é a norma em termos nacionais e julgo que teremos condições para cumprir as metas que nos predispusemos e, portanto, teremos 180 habitações disponíveis para a custos controlados para aqueles que necessitam. Ao mesmo tempo, incentivamos o mercado particular a avançar. Lembro, por exemplo, que só no plano de pormenor de Mateus temos 500 habitações previstas. E recuperamos o Hotel do Parque com 72 habitações. Era um mamarracho que estava há anos, era uma cicatriz na nossa paisagem. E, portanto, é um processo lento, difícil, mas onde avançamos significativamente. Já na área da saúde, recuperamos a Unidade de Saúde Familiar Nuno Grande, era um edifício abandonado, chegamos a um acordo com o Ministério da Saúde, à época, nós entregamos o terreno, tínhamos um esqueleto que predispusemos e oferecemos à Administração Regional de Saúde, onde se construiu uma unidade de saúde familiar que tem servido centenas e centenas de vilarrealenses. O centro hospitalar foi um caso de insistência, de avanços e de recuos, de uma luta permanente, uma luta que temos que continuar a ter, porque na área da saúde, rapidamente, os equipamentos são tecnologicamente ultrapassados, ficam desatualizados, a falta de médicos, o mercado dos médicos exige uma permanente ação, mas eu julgo que o hospital ficou dotado até ao início deste ano, e não há nenhum motivo para que não acredite que no futuro continuará assim, de meios de diagnóstico, de infraestrutura física e também de meios humanos capazes de dar resposta a toda a nossa região. Nós temos as grandes festas sempre aqui em Vila Real, Santo António, São João e São Pedro, os três santos juntos dão realmente que fazer às nossas gentes aqui de Vila Real. A Câmara desdobra-se em grandes festejos. Este ano assistimos a algo que eu diria que é excepcional. Parecia que eu estava num estádio de futebol ao ver o Escalema, desde aqui da Avenida Carvalho Araújo até ao final. Era uma multidão inexplicável. O Fernando Daniel igual. E eu quero perguntar o que é que o homem, não o político olha para o mar de gente e sabe que é uma aposta ganha. O que é que o homem Rui Santos, quando se vai deitar, depois de ter visto aquela multidão, realmente pensa antes de dormir? Pensei que tinha razão antes do tempo. Quando nós chegamos à Câmara, o Santo António, São João, São Pedro, direi que o São João era feito em moldes razoáveis, aproveitavam o centro histórico e fazia-se o São João, mas todas as outras festas estavam em declínio, estavam praticamente abandonadas, eram feitas na periferia da cidade. Um dos compromissos que assumimos é que traríamos essas festas para o centro da cidade e logo a partir de 2014 fizemos exatamente essa aposta. Mas percebemos também que tínhamos um espaço público, não só a Avenida Carvalho Araújo, mas os espaços adjacentes, muito pouco amigáveis para o cidadão, para o peão. E por isso resolvemos regressar às origens. Isto é, fazer uma intervenção, fazer obras
que se adequassem aos novos tempos e às novas exigências do século XXI. É que estes espaços não sejam para os carros, mas sejam para as pessoas. Mas Curiosamente, essas decisões esse conceito, nem sempre são levadas facilmente e aceitadas pelas pessoas, claro, não é? mas esse conceito de que estes espaços eram para as pessoas e não eram para os carros, era o conceito do século XIX, porque antes do Estado Novo e deste espaço se transformar em Avenida Carvalho de Araújo, era o Campo do Taboado. E o Campo do Taboado era o centro cívico da cidade e do concelho de Vila Real. E nós, alguns dizem que apagamos a história. Não, eu acho que fizemos exatamente o contrário. Recuperamos a história, criamos condições para que este espaço, este centro histórico, seja o centro cívico da cidade, e a partir daí começamos a desenvolver o Santo António, São João, São Pedro, a festa do imigrante, o fim de ano na praça, e portanto trouxemos vida para o centro histórico. Quando concluímos as obras, concluímos-las criando melhores condições para que esse espaço fosse usufruído. E portanto, na festa do imigrante, com o Escalema, com a avenida cheia, quando me deitei pensei, tínhamos razão. De facto, as pessoas, se lhes forem propiciadas condições, saem à rua, confraternizam, manifestam a sua felicidade, participam na vida coletiva, e aqueles que diziam que este espaço nunca na vida ficaria cheio, enganaram-se, porque respeitar a história, respeitar os vilarrealenses, é também estudar aquilo que os nossos antepassados fizeram, como fizeram, e acho que esta recuperação ficou razoavelmente bem feita, para não dizer bem feita, é a minha opinião. Quando acabamos uma obra, se calhar já alterávamos qualquer coisa do que após ela estar concluída, mas genericamente julgo que está bem feita e que os vilarrealenses já apreciam e que estas atividades tornam Vila Real mais feliz, que é um dos nossos lemas. O Presidente é também um defensor do desporto. Tenho visto muito a sua iniciativa também para o desporto escolar e tudo mais. A pergunta agora vai no sentido de qual desportista merecia de si uma bela prenda, como um barro preto de Bisalhães, uma bela peça. A quem é que entregaríamos? Aqui na cidade, claro. Aqui na cidade. Bem, eu aqui na cidade sou suspeito. Sou do tempo do Fraguito, por exemplo, que foi jogador do Sporting. Que por acaso é o seu clube, não é? Não, eu sou benfiquista. Benfiquista, ok. Mas que chegou à Seleção Nacional e que era uma referência quando eu era miúdo, mas sou também contemporâneo do Paulo Alves, colega do Paulo Alves e contemporâneo do Rui Vieira, também de alguns nadadores, agora do nosso campeão paralímpico na canoagem natural de Bisalhães, da freguesia de Mondrões. Tenho dúvidas. Eu acredito que o seu coração também não se importasse de entregar uma dessas peças a Cristiano Ronaldo. Sim, quero lhe dizer que não tinha dúvida rigorosamente nenhuma em entregar a Cristiano Ronaldo. Acho que o Cristiano Ronaldo, sendo um sportinguista ou sendo benfiquista, reconheço como o maior atleta português de todos os tempos. Errará, terá com certeza bons e maus momentos, como todos aqueles que praticam desporto, mas julgo que os portugueses muitos não têm a dimensão do que é o Cristiano Ronaldo no mundo. E se tivessem essa percepção, muitas das críticas que lhe fazem sentiam-se envergonhados por as fazer. A Arte de Calar era um livro que o Presidente aconselharia a muitas pessoas. Sim, acho que muitas vezes ouvir, escutar, ler e aprender antes de falar é algo que é útil para todos sem exceção, para todos os nossos concidadãos. E às vezes guardarmos aquilo que pensamos momentaneamente e dizemos sem estar devidamente amadurecido é também algo que deve por todos ser adotado. A lealdade é para si uma das mais importantes coisas que existem na nossa vida, Presidente? É absolutamente vital. Eu costumo dizer que prefiro, em algumas circunstâncias, perder em nome da lealdade do que ganhar e não ser leal para com aqueles que admiro,
para com aqueles que trabalho, para com aqueles que partilho, e, portanto, a lealdade é absolutamente fundamental. Dizem que na vida nada é por acaso e no próximo ano a cidade de Vila Real vai comemorar o centenário da elevação à cidade. E por acaso é o seu último ano enquanto Presidente de Câmara, pelo menos até para finalizar este mandato. Sendo nada disto a razão do acaso, acha que é justo ser o homem a que vai ter a honra de celebrar o centenário da cidade de Vila Real, esta elevação que é tão importante? Eu julgo que, mais do que eu, a equipa que me tem acompanhado nos últimos 11 anos merece essa possibilidade. Porquê? Porque nós transformamos o concelho. Alguém há poucos dias me dizia qual era a obra do regime. E eu disse, bem, não gosto desse conceito, mas se calhar a obra mais significativa que fizemos foi nos 33 milhões de euros que enterramos em saneamento básico. Com 33 milhões de euros fazíamos 2 piscinas, 3 teatros, 4 ou 5 bibliotecas, fazíamos um estádio, fazíamos sei lá o quê. E nós decidimos enterrar 33 milhões de euros, trazendo uma parte significativa do nosso território para o século XXI, e é uma obra que não é visível. Mas ao mesmo tempo que fizemos isso, temos neste momento as piscinas municipais cobertas e descobertas, mais a praia fluvial em andamento, são 15 milhões de euros. Temos 25 milhões de euros em habitação. Temos a nova zona empresarial em construção. Vamos inaugurar a Central do Biel. Vamos inaugurar o Centro de Proteção Civil do Norte. Vamos inaugurar as obras do Pavilhão da Diocão. Estamos a preparar tudo para que, no âmbito do acordo entre a Associação Nacional de Municípios e o Estado Central, fazer uma intervenção de fundo na Escola Camilo Castelo Branco. Há tantas coisas, tantas que estão a acontecer, e a transformação de Vila Real nos últimos 12 anos é tão grande que eu julgo que nunca houve um período de 12 anos, num espaço tão curto, que tanto investimento tivesse sido feito no Concelho de Vila Real, ao mesmo tempo que descemos a dívida que a Câmara tinha. E, portanto, a vida é o que é, vai-nos calhar a nós, se tudo correr bem, a celebração desse momento, e julgo que os vilarrealenses terão motivos para celebrar esse momento com alegria, com confiança e com felicidade. Estamos na reta final, vou perguntas diretas, com respostas diretas também. Então, qual é o seu livro de cabeceira? Neste momento estou a terminar um livro que é Cidade Imaginária. Um livro, no fundo, que é uma coletânea de crónicas de Francisco Seixas da Costa, que escreve muito sobre Vila Real. Muitas daquelas crónicas eu já as tinha lido de forma desgarrada e é muito interessante lê-las agora de forma concentrada e perceber e acompanhar aquilo que é a evolução de Vila Real nos últimos 30 anos. Se fôssemos agora para o Teatro de Vila Real, quem era o ator ou atriz que gostava de ver no palco? Olha, a atriz Eunice Munhoz. Longe. Se a sua vida desse um filme, que nome é que lhe daria? Acreditar. O circuito de Vila Real fez história também ao longo de toda a nossa vida de existência, porque o circuito de Vila Real é o único aqui no nosso território. Gostava que nos falasse um bocadinho sobre como foi tão importante também insistir para que as coisas pudessem acontecer. Imagino que era em 1931 alguém imaginar ter aqui provas de competição. Em 1931, quando íamos ao Porto, quando alguém de Vila Real se deslocava ao Porto e passava a barreira do Marão, despedia-se da família. Estávamos a falar no fim do mundo. E houve alguém que, à época, apostou num circuito. E começamos aqui a realizar provas. De lá para cá, de geração em geração, já foi possível organizar 52 ou 53 edições. É algo que ficou no nosso ADN, é algo que no nosso imaginário percorreu a vida dos vilarrealenses, quando há provas e quando não há. As pessoas têm sempre o circuito presente. É algo que nos identifica, que, como disse, está na nossa genética. E eu, percebendo isso,
resolvemos voltar a insistir que era possível trazer de volta o Circuito Internacional de Vila Real. E trouxemos-lo em 2014, mas não prometemos aquilo que não tínhamos a certeza de poder cumprir. Mas, de forma incrível, pela primeira vez, desde o início do circuito, trouxemos um campeonato do mundo com a chancela FIA a Vila Real. E conseguimos fazer provas sucessivas desse campeonato do mundo até o aparecimento da pandemia. Com a pandemia houve aqui um problema na indústria automóvel, estamos agora a reposicionar-nos, mas eu julgo que o circuito é para manter, é algo que nos diz muito, é algo que une os vilarrealenses e, como disse, é algo que consegue projetar a Vila Real em Portugal, na Europa e no mundo. Um dia estava na Índia e foi-me possível, de repente, ao fazer um zapping, olhar e ver o Circuito Internacional de Vila Real na Eurosport, estando eu na Índia. Eu acho que não há nada que nós aqui possamos fazer que tenha essa projeção e esse valor intangível de Vila Real no mundo. O Douro, os produtores, o vinho, merece uma palavra sua? A minha mãe é natural de uma aldeia do Douro, Sarzedinho, uma aldeia que fica entre o Pinhão e São João da Pesqueira. Passei muitos dias, fiz muitas vindimas no Douro. E é óbvio que o Douro tem que ser repensado. E tem que ser repensado sobretudo na lógica dos produtores, dos pequenos agricultores. Portanto, acho que há muito a fazer no Douro e há muito que pensar em termos estratégicos para que aqueles que insistem e persistem a tratar o Douro possam lá manter-se. O meu avô contava uma anedota sobre o Douro, perguntava-me, o meu avô era um agricultor, o pai da minha mãe, e dizia-me: "Oh Rui, sabes como é que se ganha um milionário no Douro? Como é que se traz um milionário para o Douro?" E eu perguntava-lhe: "Não." Ele dizia: "Trazes um bilionário e ele depois torna-se só milionário", porque sistematicamente, e sobretudo nos últimos 30 anos, o Douro tem vindo a perder quem trabalha no Douro, quem se esforça pelo Douro, quem mantém o Douro património imaterial da humanidade, porque o torna num jardim, tem vindo a perder poder de compra. E, portanto, tenho ideias concretas, tenho-as partilhado, por exemplo, com o Presidente da Câmara Municipal da Régua. Acho que o Douro tem que ser tratado numa lógica suprapartidária, mas só isso dava um programa. A Comunidade Intermunicipal do Douro pode ser uma ajuda? A Comunidade Intermunicipal do Douro tem que ser uma ajuda. Não pode, tem que ser. A Comunidade Intermunicipal do Douro pode e deve ter uma palavra a dizer na organização institucional do Douro. E eu julgo que esse trabalho, se calhar ainda não está devidamente amadurecido, mas é um trabalho que todos os presidentes de Câmara têm que se predispor a fazer. E aquilo que não soubemos, que não dominamos, temos que ter a capacidade de humildemente perguntar ou assessorar-nos por aqueles que sabem, porque há regiões semelhantes à nossa que têm um enorme sucesso e que quem lá vive em condições financeiras bastante positivas e, portanto, não é copiar, porque as coisas não podem ser transportadas de umas regiões para outras, mas olhando para as melhores práticas que há no mundo, podemos muitas delas adaptar ao Douro, exigir ao Estado Central e fazer. Vou fechar com esta pergunta, Presidente. Li nas suas redes sociais que Deus, como não pode estar em todo lado, fez as mães. É verdade. E a sua foi há muito pouco tempo. Se pudesse voltar a falar com ela? A minha mãe faleceu num contexto muito especial. Ela tinha uma situação de fragilidade, um conjunto de patologias que a tornavam muito frágil, e meia dúzia de dias antes do aparecimento da vacina ela apanhou Covid e não foi possível salvá-la.
Eu tenho uma relação de grande proximidade à minha mãe. Eu acho que lhe disse tudo ou quase tudo. E há coisas que a gente ao dizer tem que ser ouvido. Eu nem sei como é que lhe é dizer isto, mas tem que ser de forma pessoal. Mas posso lhe dizer que é a pessoa que mais falta me faz. Obrigada por esta conversa. Obrigado. Agradecemos assim então ao nosso convidado, Presidente da Câmara Municipal de Vila Real. O próximo episódio do Reino Maravilhoso vai estar também disponível brevemente em sua casa e também nas plataformas digitais. Até breve.